Olá meninos animadores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos falar de um filme que nós todos aguardávamos imenso, do nosso Alien que mais rende dinheiro na empresa do rato. Sim, é esse mesmo, o live action de Lilo e Stitch, que estreou agora há pouquíssimo tempo nos cinemas e que já está quase a fazer o seu 1 bilhão nas bilheterias. Será que esse filme é bom? Será que é só questão de marketing? Será que vale a pena todo o hype para este filme? Vou contar-vos a minha opinião neste vídeo, então bora lá seguir à vinheta. Para começar, vamos falar que este live action, por mais que seja um live action e que esteja bastante fiel até ao original, teve bastantes mudanças, tal como todos os live action que têm vindo da Disney. Mas são mudanças que, na minha opinião, no meu ponto de vista, no meu ver, são mudanças que fazem sentido, já que a animação de Lilo e Stitch é uma animação bastante antiga e coisas que funcionavam naquela época e que funcionavam na animação podem não funcionar tão bem no live action ou podem até mesmo ser mal vistas. Um exemplo é, na animação nós vemos que eles gozam bastante com o turismo dos Estados Unidos no Havaí, gozam imenso com isso durante bastante parte do filme. Às vezes de uma forma mais descarada, outras vezes nem tanto, mas em si gozam bastante. Já neste live action eles não fazem isso porque até pode ser bastante mal visto hoje em dia eles estarem a fazer essa representação, mesmo que seja de forma realista, é uma representação que pode não ser muito bem vista e bem entregue hoje em dia, então eles preferiram acabar por retirar essa parte e essa crítica ao povo dos Estados Unidos que visita o Havaí e que visita aquela cultura só para financiar e conseguir dinheiro e construir hotéis, então eles tiraram totalmente essa parte, o que eu não me importava que tivesse, mas eu consigo perceber o porquê deles terem tirado isso e realmente podia ser uma coisa bastante problemática, então ainda bem que eles tiraram. Outra mudança que tivemos bastante foi que foi acrescentado bastante história e bastantes coisas diferentes, deram uma aprofundada na história da Nani, que é a irmã da Lilo. Na animação, o único que sabemos da Nani é que ela está a fazer de tudo para a assistente social deixar ela ficar com a Lilo em casa, porque a assistente social vai sempre ir visitando eles e ver se a Nani tem condições para ficar com a Lilo, já que os pais delas faleceram. E isso é basicamente o que nós sabemos sobre a Nani. Nós sabemos que a Nani gosta muito da sua irmã e tal, e que quer ficar com ela e que vai fazer tudo para conseguir um trabalho e conseguir condições para ficar com a Lilo. Mas neste live action eles dão uma pequena aprofundada, acrescentam coisas para ficar um pouco mais emocionante, ou pelo menos do meu ponto de vista ficou bem mais emocionante, que é, aqui nós vemos que a Nani, em certa parte do filme, é-lhe dada a oportunidade de ir para uma faculdade de Biologia Marinha que fica longe e que ela teria que abdicar da sua irmã para conseguir frequentar essa faculdade. Teria que entregar essa sua irmã a uma nova família, como a assistente social já tinha vindo a fazer. Ela no início começa a tentar ficar com a Lilo e a fazer de tudo para a assistente social ver que ela tem condições, mesmo não tendo condições, para ficar com a Lilo. Mas depois, a metade do filme, a certa altura do filme, é mostrado que ela tem a oportunidade de frequentar uma faculdade, então ela vai ter que escolher entre frequentar essa faculdade e ter que entregar a Lilo ou uma família, a outra, ou Hannah, como eles dizem, ou ela faz de tudo para conseguir condições para ficar com a Lilo e ficar com a Lilo e ser uma família. Só que ela depois acaba mais para o final de arranjar uma solução de tanto conseguir fazer a sua faculdade de Biologia Marinha como ficar com a Lilo. Então tudo fica bem, óbvio, porque é um filme para crianças, então tudo vai acabar bem, mas eu gostei bastante dessa diferença e desse aumento na quantidade de coisas que nós sabemos sobre a vida da Nani, até porque vemos também no live action que ela fazia surf e fazia cenas bem profissionais, que depois com a morte dos pais ela teve que voltar atrás e parar de fazer isso. Então eu acho muito bom esse aprofundamento, até porque torna mais emocionante a história. Por acaso, uma das críticas que eu vi bastantes pessoas a fazer e que no início fez-me sentido, mas depois ao repensar outra vez mais uma vez no filme percebi porque é que isso não me fez tanta confusão no filme, que é, eu vi pessoas a dizer, mas se acrescentarem isso da Nani querer sair, então significa que toda a história do filme, todo o Ohana significa família e não deixar ninguém para trás. Ohana quer dizer família, família quer dizer nunca mais abandonar. É destruído. Eu esqueci, eu entendi. Porque basicamente a Nani, ao invés de tentar ficar com a Lilo, ela tenta arranjar uma opção diferente, que no caso é a vizinha dela vai ficar com a Lilo e ela vai poder frequentar a faculdade e visitar a Lilo de vez em quando. Só que aí a mensagem não é um bocado destruída, a mensagem do filme, é a questão aqui que fica, é esse o questionamento. E eu acho que não, pelo menos do meu ponto de vista, não foi assim que eu vi o filme. Se vocês viram, eu acho que vocês também não entenderam muito bem a mensagem do filme, que eu acho que não era essa a ideia que eles tinham.
pelo menos pelo que eu entendi foi, a Nani, eu acho que até a mensagem fica um bocado mais forte. A mensagem no Ohana significa família e família não quer deixada para trás. Porquê? Porque na animação ela é meio que obrigada, ela não é obrigada, mas ela tem que fazer tudo para conseguir ficar com a Lilo, ela não tem só a possibilidade de fazer a faculdade. Aqui ela dá, o filme dá-lhe essas duas escolhas, né? Ou ela vai frequentar a faculdade e deixa a Lilo para trás, ou ela fica com a Lilo e faz tudo para ter condições para ficar com a Lilo. Só que o que é que acontece? É que aqui nós ficamos mais tipo, qual é que será que é a melhor opção, tanto para a Nani como para a Lilo, e o que é que a Nani vai ter que fazer? A Nani vai ter que encontrar uma possibilidade para conseguir frequentar a faculdade e ainda assim não deixar a Lilo para trás. Então a mensagem fica muito mais importante, porque ela tem que seguir aquela faculdade e fazer o que ela consegue para conseguir ter um bom futuro e ainda assim não deixar a Lilo para trás, o que torna Ohana significa família e família não quer deixá-la para trás muito mais potente e muito mais intenso. Pelo menos esse foi o meu ponto de vista. Não sei se foi o vosso ponto de vista, podem dizer aqui nos comentários o que é que vocês acham disto. E outra mudança que nós tivemos no roteiro, que foi uma mudança que muita gente também não agradou muitas pessoas, mas a mim pessoalmente agradou, que foi a mudança de o Jumba e o Pickles, não sei como é que ele se chama, mas é alguma coisa assim, que é o verde, aquele alien verde e o outro maior, terem uma forma humana. Ou seja, quando eles vão para o mundo humano, normalmente não, na animação o que é que acontecia? Eles tipo vestiam umas perucas e uns fatos para se disfarçarem no mundo humano e não passarem despercebidos. Só que o que acontece aqui no live action ficaria um bocado esquisito, até porque como é mais real e nós estamos a ver algo com uma imagem mais realista, mesmo eles pondo perucas e disfarçando e tudo mais, dava para entender que claramente eles não eram humanos. Na animação nós deixamos passar porque é uma coisa mais caricata, uma coisa mais abstrata. Agora, quando é com a imagem real, ficaria um bocado esquisito, pelo menos do meu ponto de vista. Então o que é que eles fizeram? Quando eles vão para o mundo humano, eles têm uma máquina que foram os aliens que lhes deram, né? Para eles conseguirem cumprir a missão, que é eles conseguirem roubar, digamos assim, tipo, conseguir clonar um corpo de alguns dos humanos que eles encontrarem por ali. Então eles acabam por escolher duas pessoas e acabam por clonar o corpo dessas pessoas e ficarem com a forma dessas pessoas bastante parte do filme. Eles ainda nós conseguimos ver, claro, essa forma da alien deles, tanto no início como em algumas partes do filme acaba por aparecer eles nessa forma e até mesmo depois no final eles voltam a essa sua forma. Mas ainda assim há pessoas que não nos agradaram porque gostam mais e acham muito mais interessante essa forma deles de alien e acham mais... É porque também tem muitas cenas do filme que são muito engraçadas deles vestidos assim, mas ainda assim acho que eles conseguiram substituir de forma agradável e ainda conseguir fazer cenas deles engraçadas com a forma humana. Então acho que para mim pelo menos não fez assim tanta confusão como as pessoas andam por aí a dizer. Outra mudança é que eles tiraram um dos aliens que eu agora não sei o nome, que é aquele grande que havia na animação que era o vilão, e agora o vilão neste live action é o Jumba, o que acaba por alterar também um bocado o final, porque no final na animação toda aquela cena na nave e desse outro alien a roubar a Lilo e o Stitch agora é feita pelo Jumba, então muitas coisas são alteradas, mas ainda assim eu acho que o impacto, acho que a cena final ainda tem impacto como tinha a animação e acho que funcionou, pelo menos não foi uma coisa que me desagradou, mas a muitas pessoas desagradou, então acho que depende de opinião para opinião. Se tu gostares muito da forma como é a animação, acho que vai-te desagradar um pouco ou vais achar um bocado estranho, mas eu gosto muito da animação e aceitei essa mudança facilmente, eu até gostei bastante, acho que até gostei mais com essa mudança do que no original. Acho que retira um personagem, retira isso, mas depois serviu também para acrescentar essa profundidade depois nesse tempo de tela que foi tirado aí, para acrescentar profundidade à personagem da Nani e aprofundar outras coisas muito mais importantes. Vamos agora falar um bocado do elenco. Eu gostei bastante do elenco, eu acho que não há ninguém no elenco que eu diria esta pessoa aqui eu trocaria por outra pessoa. Não, eu gostei bastante. Uma coisa que eu gostei bastante é, tanto eles terem gravado todas as cenas no Havaí, porque o filme passa-se no Havaí, eles também chamaram atores do Havaí mesmo, do Havaí ou do Havaí whatever. E isso é muito, muito bom, porque é uma representatividade de culturas, né, que não costuma haver muito, tipo, eu pelo menos não conheço assim muitos filmes do Havaí da Disney ou da animação, então eles terem feito um live action, terem continuado a deixar mesmo pessoas do Havaí, não terem chamado, sei lá, pessoas de outras culturas para representar o Havaí, que seria um bocado egoísta, então eu gostei bastante deles terem feito isso. A atriz da Lilo é uma atriz super fofa, super carismática, eu estava com um bocado de receio, eu acho que eu até disse isso no react ao trailer, quando eu fiz esse vídeo aqui. Eu mencionei que eu estava com um bocado de receio, porquê? Porque o Stitch não existe. O que é que implica? Implica que a Lilo, nas partes onde ela está sozinha com o Stitch, ela está ou a falar sozinha ou a falar para um boneco que depois no CGI
é substituído pelo personagem mais animado, não é? Então podia ter corrido muito mal, porque podia não ter ficado muito realista, podia tipo não ter ficado tão bem feito se ela não soubesse atuar tão bem. Mas eu acho que ela soube atuar muito bem, eu até fiquei surpreendido com a atuação dela, porque ela é uma criança, ela tem 9 anos, né? Para representar uma criança, eles chamaram uma criança, então eu fiquei muito surpreso com a atuação dela. Eu acho que ela conseguiu trazer a personagem da Lilo como é na animação, com toda aquela forma mais adorável da personagem e mais carismática. Gostei imenso mesmo, eu acho que não consigo imaginar agora outra pessoa a representar esse papel. E acho que ela foi mesmo feita para esse papel. A Nani também gostei imenso, e todos os outros personagens assim eu gostei imenso. Eu acho, como eu já disse, eu gostei imenso de terem aprofundado mais na história da Nani, do passado dela, do passado da família toda, porque isso faz com que todo o final seja mais triste e emocionante. Então eu gostei mesmo imenso, dos atores todos, eu realmente estou mesmo chocado. Eu acho que está igual àquele caso do Aladdin, do live action do Aladdin, que eu também gostei imenso dos atores e gostei imenso do elenco. Eu acho que foi a mesma situação aqui, o que aconteceu aqui também foi o mesmo. Eu gostei imenso do elenco, gostei da Lilo, da Nani, como é que se chama o namorado da Nani, pronto, esqueci-me, mas pronto, aquele rapaz lá do surf também achei impecável. Então eu realmente gostei de todas as atuações, não há nenhuma assim que eu acho muito problemática ou que acho que tenha tirado a personalidade do personagem, como aconteceu por exemplo um bocado com a Branca de Neve e o Rachel Ziegler, né, que houve essa polémica toda. Então eu acho que aqui realmente eles conseguiram fazer um bom trabalho com o elenco e estou mesmo feliz porque é um dos filmes que eu mais gosto da Disney, então fico feliz em saber que o live action que eu mais gosto tem uns atores incríveis, um CGI incrível, um roteiro incrível e tenha dado tudo tão certo. Agora passando aqui um bocado para a parte do CGI, explicar um bocado do CGI o que é que eu achei. Eu achei que o CGI está impecável tanto dos aliens como dos cenários e eu fico muito feliz que tenha ficado impecável porque todo o filme de Lilo e Stitch não consegue funcionar sem um bom CGI. Porquê? Porque o Stitch é CGI, ou seja, o protagonista já é CGI. Depois tens todo o filme é rodeado de alien, CGI. Depois tanto o Stitch tinha que ficar bom, tanto a comunicação entre a Lilo, que é uma humana de verdade, com o Stitch, que é computação gráfica, então podia ter ficado péssimo, mas ficou incrível, ficou fofo, ficou muito bonito o nosso Stitch. Então eu fico mesmo muito feliz porque é um dos meus personagens favoritos e fico feliz que tenha dado tão certo. Tipo, tu olhas para o filme, para o Stitch e dizes, eu quero ter um Stitch, eu quero ter um bicho destes em minha casa. É impossível, porque ele não existe, mas aquilo fica tão bem feito que a certo momento tu esqueces de que aquela criatura não está ali, que eles estão a atuar com peluches, com bonecos, com whatever, com seja algo que for, e que aquilo na realidade é só computador. Então aquilo está tão bem feito que a certo momento não estás toda a hora a pensar isto é falso, isto foi feito depois no computador, porque está mesmo muito bem feito. Eu gostei mesmo muito do CGI, tanto dos personagens como eu já disse, também gostei muito do CGI dos cenários. Eu sei que os cenários estão muito bem feitos. É um filme que eu gosto porque ele dá aquela misturada, como eu já tinha dito também no react ao trailer, ele mistura um cenário do espaço, uma vibe mais Star Wars, com as naves e com lutas no espaço, com um cenário mais Havaí, mais praia, mais verão. É um filme muito bom para assistir no verão, por exemplo, com a família, eu gosto bastante. E tem esse cenário mais praia que dá vontade até de ir ao mar e dar um mergulho e ir ao Havaí visitar essa cultura toda, porque é tudo tão bem feito, todo o cenário, tanto as cenas no espaço, que é tudo CGI, mas que está tudo impecável, como as cenas de Lilo no mar a surfar com o Stitch, nadar debaixo d'água. Tanto a transição, uma cena que eu gostei imenso, por acaso quando vi o filme, o live action, foi a transição que eles fizeram, porque foi idêntica à animação, que é aquela transição que está no espaço e depois mostra o mar e os peixes e depois aparece a Lilo a nadar. Essa cena está impecável, tipo, eu sei que é bem aleatório falar dessa cena em específico, mas é que foi uma cena que eu fiquei tipo, wow, ok, quando eu vi essa cena eu pensei logo, ok, este live action vai entregar o que eu estava à espera. Então fiquei mesmo muito feliz e fico mesmo muito feliz que isto tenha um CGI impecável, até porque ficaria um bocado estranho se não tivesse. E aquele alien verde, que eu não me lembro agora, não vai estar aqui escrito, eu gostei que ele tem tipo uma textura, um alien tem uma textura, parece tipo uma lesma, sabem aquela textura meio gosmenta? Eu achei interessante ele ter essa textura diferente dos outros aliens, porque tens aliens com pelo e depois tens a textura dele que é uma textura mais gosmenta, mais tipo lesma. Então é interessante, gostei. Eu acho que o CGI está todo muito impecável. Já podem vir o segundo filme aqui que eu vou assistir. Vou estar lá a assistir no primeiro dia desta vez. Então gostei imenso e fico feliz de não ter recebido spoilers também, porque uma coisa que eu odeio é receber spoilers e depois quando vais ver o filme já não tem o mesmo impacto como se fosse a primeira vez, né? Porque já viste
um spoiler daquela cena ou tal. Só que eu não vi nenhum spoiler e não sei como também, porque eu nem vi logo nos primeiros dias ou na primeira semana, fui ver depois e não recebi spoiler, por isso foi tudo muito surpreendente para mim. Falando um bocado do final do filme, como eu já disse, houve algumas alterações no roteiro como um dos personagens que acabaram por alterar um bocado a finalização do filme, mas ainda assim eu acho que ficou emocionante, até mais emocionante que a animação. Não sei se fui só eu que tivesse a impressão, talvez seja porque não vejo a animação há algum tempo, então não tenho muita ideia de como era o final da animação. Mas eu achei que aqui no live action pelo menos ficou mesmo muito impactante, muito emocionante, tanto que eu acho que chorei tipo umas 5 vezes, nas 2 vezes que fui. Eu fui 2 vezes ver ao cinema, a primeira fui ver em inglês, a segunda vi com a dublagem de português de Portugal, então as 2 vezes eu chorei tipo 5 vezes, eu já estava-me a estressar porque era um filme para crianças e eu estava a chorar ali, baba e ranho, porque é um filme que mexe com história de família, não é? E com tentar unir a família toda ao máximo e também fala da família nem sempre ser perfeita, e isso é um tema delicado. E que eles conseguiram falar desse tema delicado de uma forma muito natural, que não fica muito forçado e que está tudo muito bem feito. Eu achei que a luta final, mesmo não sendo idêntica à da animação, a luta final entre aspas, que não é bem uma luta, mas a ação final, mesmo não sendo idêntica à da animação, achei que eles conseguiram dar uma finalização à história muito boa e ainda assim não é uma finalização rápida, como por exemplo eu achei no live action da Branca de Neve, que eu ainda não fiz vídeo, mas vou fazer depois também aqui para o meu canal do que eu achei. Que achei que a finalização foi super apressada quando ela vai para o castelo, e essa finalização toda foi muito apressada, tanto que a Rainha Má quase que destrói-se, ela praticamente destrói-se a si própria e tu nem percebes bem o porquê. Aqui não, aqui tu consegues ver que realmente há uma finalização é um filme com início, meio e fim e tudo muito bem construído para tudo fazer sentido e dar um final emocionante. É um filme que eu aconselho qualquer um a ir ver ao cinema, até se ainda tiverem a possibilidade, porque eu fui ver 2 vezes ao cinema e das 2 vezes não me arrependi de ter pago e visto no cinema. Eu sei que o cinema está um bocado caro, né? Aumentou um bocado ali o preço, né? O money, mas ainda assim eu acho que é um filme que vale a pena mesmo ir ver e com a família, e se tu fores fã do original e tiveres muito apego ao original, eu ainda assim aconselho a ir ver ao cinema e a ir ver na tela gigante com um som de qualidade este filme e não esperares apenas para assistir no Disney Plus, porque é um filme que vale a pena, vai fazer o seu 1 bilhão, justo na minha opinião, porque eu gostei imenso do filme. E é isso, adorei, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, do que eu achei, espero que tenham uma opinião mais ou menos parecida à minha. Se não tiverem também não há problema, digam aqui nos comentários que eu quero saber. E este filme eu dou 10 de 10, eu saí do cinema, tipo, eu não mudaria nada naquele filme, eu deixaria como ele está porque eu adorei como ele está, então, tipo, para mim isso é um 10 de 10, porque é muito difícil hoje em dia fazer um live action em que não haja nada que tenha te desagradado um pouco, então acho que foi um trabalho muito bem feito e acho que merece o meu 10 de 10. Então digam-me aqui nos comentários o que acharam, deixem um like para ajudar no vídeo, subscrevam-se para não perder os próximos vídeos. O próximo vídeo vai ser provavelmente sobre o que eu achei do live action de Branca de Neve, se eu ainda estiver disposto a fazer esse vídeo. E foi isso, espero que tenham gostado, vão ir ver o filme ao cinema se ainda tiverem possibilidade e bye!